Hoje não está escrito uma continuação da nossa programação da semana passada, Deus no Laboratório. O nosso convidado, de novo, Dr. Montenegro, bem-vindo. Ninguém se admira quando um pastor diz que ele acredita na Bíblia. No ano passado, nós fizemos uma série de programas chamada Bíblia e Ciência, onde nós tentamos mostrar que a ciência concorda com aquilo que a Bíblia diz. Mas ninguém fica admirado por eu dizer eu acredito na Bíblia. Mas quando um cientista fala isso, as pessoas começam a perguntar, mas por quê? Fique conosco para uma conversa muito interessante com o nosso amigo cientista, Dr. Montenegro. Nós voltaremos dentro de alguns instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Dr. Montenegro, bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. É um prazer estar aqui novamente. O Dr. Montenegro recebeu seu título de doutor no Instituto Alemão Max Planck, que é um instituto muito bem conceituado ao redor do mundo. A sua área de especialidade é biomimética. Explica um pouquinho sobre isso. A área de biomimética é a área em que nós tentamos imitar ou copiar processos da natureza, trazê-los para o laboratório e, obviamente, criarmos produtos a partir daí. Um exemplo claro disso, ou simples disso, seria o velcro. O velcro que todos nós usamos constantemente, aquilo ali foi inspirado naqueles que nós chamamos de carrapicho, aquelas pequenas sementes no mato, nas plantas ou na floresta, que grudam nas meias e nas nossas roupas. Aquele mesmo mecanismo foi copiado para se fazer o velcro. Um outro exemplo é uma tinta que é autolimpante. Então já existe essa tinta hoje em dia, uma tinta autolimpante, que foi feita a partir da flor de lótus. Então observou-se como é a estrutura química e a estrutura morfológica da flor do lótus, que mesmo no meio de todo lodo, de toda lama, ela permanece limpa. Então, baseado naquilo, criou-se uma tinta que é autolimpante. Esse seria o campo de estudo da biomimética. Hoje, o Dr. Montenegro, cientista em Toronto, trabalhando em Toronto na área de biotecnologia, e ele é cientista, cristão, conseguiu encaixar a ciência e a Bíblia e não cria nenhum conflito para você? Não, de maneira nenhuma. Eu já falei isso na semana passada e volto a repetir. Eu acredito que a ciência, ela é um dom de Deus, certo? Ela existe para nos ajudar a entender a nossa natureza, ela existe para nos ajudar a ter uma vida melhor aqui nesse planeta. E, na minha opinião, ela não vai contra a ideia de Deus, porque se Deus criou tudo da maneira que criou, com leis, regulamentos, nós podemos estudar a partir da ciência, ou com a ajuda da ciência, para entendermos. Eu acredito que a ciência nos leva a enxergar um pouco esse Deus que criou todas as coisas. Por exemplo, quando eu estava terminando o meu mestrado em Química Inorgânica, eu lembro que um dos professores chegou para mim e me falou, como é que você pode querer ser um cientista e, ao mesmo tempo, crer em Deus? Então, se você estiver no laboratório fazendo uma experiência, se não funcionar, o que é que você vai falar? Vai falar que, olha, porque Deus não quis. E eu respondi para ele, não, muito pelo contrário. Se alguma coisa não funciona no laboratório é porque eu não segui as regras e as leis que regem a natureza. Então, isso para mim é uma evidência de que Deus, Ele é o Criador e colocou ordem e regulamento e leis em tudo. Nós precisamos agora entender essas leis, entender essas descobertas. Deus não mostrou isso claramente escrito na Bíblia, não escreveu todas as equações que precisávamos na Bíblia, porque naquela época os homens não teriam a mínima condição de entender. Se você observar bem nos livros de Levíticos, por exemplo, quando Deus manda Moisés, ou fala para Moisés, não coma este tipo de alimento, ou limpe-se após tocar em alguma criatura morta,
Moisés não entendia o conceito de bactérias, de vírus Lógico. e de qualquer outra coisa desse tipo, mas Deus deu a ele uma lei simples para que ele entendesse. E com o desenvolvimento, a ciência existe hoje para nós entendermos isso, e não para afastarmos a ideia de Deus. É prepotência de nossa parte fazermos isso. Interessante. Bem, vamos continuar da semana passada. Claro. Se eu me lembro, nós terminamos falando um pouquinho sobre a diferença entre as datas que os cientistas dizem, os fósseis, 200 milhões de anos, etc. E o doutor explicou que esses métodos de dar essas datas não são métodos muito, como é que se diz? Acurados. Acurados, exato. Então, quais seriam as evidências que a Terra, na realidade, é uma Terra jovem e não tem 200 milhões de anos, ou 1 bilhão de anos, ou quantos anos eles falam que tem? Tá, ok, isso é interessante você ter tocado. Eu falei que todos os métodos radiométricos, eles têm falhas, eles têm limitações, e as pessoas utilizam porque não tem um outro mecanismo para se datar. Então acabam utilizando. Mas esses métodos estão sendo refinados, tentam-se melhorá-los. O grande problema é que a maioria desses métodos são feitos baseados no fato da evolução ser verdadeira. Então, se a evolução não for verdadeira, todos esses métodos vão cair por terra. E eu não creio que a evolução, da maneira que ela é ensinada ou pregada, ela é verdadeira. Na minha opinião, os principais fatores, os principais fenômenos que me mostram claramente que a Terra é jovem, eu diria, vulcões ativos. Okay. Nós temos mais de 600 vulcões ativos nesse planeta. Se nosso planeta fosse realmente tão velho quanto se fala, não haveria mais tais vulcões, já teriam sido extintos há muitos e muitos anos. Interessante. Um outro fator interessante na minha concepção é a população do planeta. Okay. Se estivéssemos povoando esse planeta, se a raça humana estivesse povoando este planeta há centenas de milhares de anos, como se prega, ou vários milhares de anos, como se prega, a população da Terra não seria de 6 bilhões, mas muito maior. Um outro fator interessante é que nós não temos, até onde eu sei, nós não temos meteoritos nas diferentes camadas geológicas. Então, isso também é um fato de que mostra que a Terra é jovem e essas camadas não tomaram milhares de anos para serem formadas, porque deveríamos ver vários meteoritos em cada camada, porque cada camada, de acordo com a ciência, de acordo com a ideia vigente, essas camadas levaram milhares de anos para serem formadas. Então, essa, na minha opinião, são fatores bem simples, e eu citaria outro também, a questão do petróleo. Existe uma pressão muito grande nos reservatórios de petróleo e de gás. Se a Terra fosse tão antiga, essa pressão já teria se acabado. E ainda existe uma pressão muito grande. Então, são fenômenos que mostram que esse planeta não é tão velho assim. Quais são alguns dos métodos usados para dar essas datas? Certo. Alguns dos métodos eu citaria o do potássio, o do urânio e, obviamente, o carbono 14, que é o mais famoso. Só que eu gostaria de explicar para aquelas pessoas que não entendem muito bem. O carbono 14 ele é utilizado para datação de matéria orgânica. Okay. Ossos, coisas desse tipo que são encontradas, elas são então datadas. Porém, o carbono 14 ele tem uma limitação. Ele só é utilizado para se datar fósseis até 70 mil anos. Até 70 mil anos. Isso. Okay. Além disso, ele não é confiável nem mesmo para os evolucionistas. Mas, mais uma vez, eu volto a repetir, para que tais métodos funcionem de maneira correta, seria necessário conhecer as quantidades iniciais do material, seria necessário ter certeza que aquele material, aquele fóssil, não foi contaminado ao longo do tempo. E nós sabemos que contaminações vêm ocorrendo, por exemplo, a quantidade do carbono sem ser o radioativo, sem ser o carbono 14, que é lançado no nosso meio ambiente, tem aumentado drasticamente desde a Revolução Industrial. Então, essas coisas atrapalham. E nós temos exemplos. Nós temos exemplos de fósseis que foram datados e, em seguida, tiveram que ser redatados porque eles estavam completamente errados. Então, e outra coisa, para se ter uma datação correta, era necessário ter algum parâmetro que pudesse ser utilizado para calibrar. Okay. E, por exemplo, encontrássemos uma moeda, esse seria um bom parâmetro. Olha, essa moeda foi criada em tal ano, então esse produto aqui, ou esse material, não pode ser mais jovem ou mais velho do que ele, tem que estar... Então, coisas desse tipo que ajudariam a fazer a datação. E nós, infelizmente, não temos. Mas o mais interessante de tudo é que
O tempo de meia-vida do carbono 14, ou seja, o tempo necessário para que metade dos átomos do carbono 14 já se desintegrem e se tornem no outro elemento químico, é um pouco acima de 5.000 anos. Ok. Então, à medida que o tempo está passando, a quantidade de carbono 14 vai diminuindo drasticamente. Mas o interessante é que mesmo fósseis que são encontrados extremamente antigos, datados por outros métodos, que mostram milhares de anos, são extremamente antigos, às vezes é possível encontrar ali, ou encontra-se muito frequentemente, carbono 14 neles. Interessante. Eles não deveriam estar ali. Então, se tivesse 200 milhões de anos, não teria mais nada, mas eles mesmo assim conseguem detectar. Então, há falhas nesses métodos. Infelizmente, o mundo científico tapa os olhos para tais coisas, porque infelizmente não tem um outro método para caracterizar. Catástrofe podia alterar... Catástrofe poderia alterar drasticamente a composição de um determinado terreno, um determinado ambiente, uma explosão, como uma erupção vulcânica, um terremoto ou uma enchente. E um dilúvio? Imagine um dilúvio, né? A Bíblia fala claramente de um dilúvio universal e eu acredito no que a Bíblia fala. E eu conheço, dentro da própria ciência, evidências para esse dilúvio. Quais seriam algumas dessas evidências? Uma das evidências mais fortes, na minha opinião, é o fato de que todas as civilizações antigas, eles têm relatos de um dilúvio. Se você for conversar com os índios da Amazônia, eles contarão para você relatos sobre o dilúvio. Eles vão falar que, olha, o nosso ancestral, e tem um nome para esse ancestral, um dia teve que construir um barco para salvar os animais e escapar do dilúvio que veio. Se você for falar com os Inuits, os esquimós aqui no Canadá, eles terão uma história similar. O nome do ancestral não é o mesmo, é até diferente, mas a história é a mesma. O mesmo ocorre com os aborígenes da Austrália, o mesmo ocorre com os índios norte-americanos, todos eles têm. Além disso, nós temos evidências de fósseis espalhados pela crosta terrestre, em tudo que é local. Um exemplo disso, fósseis de peixes, por exemplo, fósseis marinhos, no pico de montanhas. Ou você crê que um dia as águas cobriram as montanhas, cobriram tudo, ou um belo dia o peixe decidiu fazer um acampamento no topo da montanha, subiu a montanha e morreu por lá. Então cabe a você decidir em que você quer crer. Um outro fator que eu levaria em consideração é o fato de que nós temos também florestas petrificadas, florestas inteiras que foram petrificadas. E para que ocorra a petrificação é necessário que a matéria orgânica ela seja coberta abruptamente ou rapidamente. Ela tem que ser coberta com uma camada de areia. E por que isso? Para impedir que bactérias venham e comam a matéria orgânica. Okay. Então, é impressionante como os próprios livros, textos de biologia trazem a demonstração de como é que uma fossilização ocorre. Eles mostram um animal, por exemplo, um animal marinho, caindo no fundo do mar e ficando ali, e as camadas geológicas sendo formadas e cobrindo o animal. Só que, em realidade, isso não ocorre. O fundo do mar, praticamente, nós não temos animais mortos no fundo do mar, porque os outros peixes vêm comê-los. Lógico. Tá certo? As bactérias vêm eliminar, os outros animais vêm, os caranguejos e os crustáceos em geral, eles se alimentam dessas carcaças. E não há tempo para isso. Um exemplo simples é se deixarmos um cachorro morto no meio da rua, com o tempo ele vai se desaparecer completamente. E como é que nós conseguimos encontrar fósseis tão bem preservados, às vezes, de um animal inteiro? É porque ele foi soterrado bruscamente, não deu tempo para que predadores o comessem, para que bactérias destruíssem o restante da matéria orgânica. Por isso que eles foram preservados. Os próprios depósitos de petróleo e de carvão são provas de que houve um soterramento brusco de uma grande quantidade de matéria orgânica. Caso contrário, não seria possível formar isso. Acreditar que esses animais foram se enterrando lentamente e a matéria orgânica foi formada sem que houvesse pressão, sem que houvesse soterramento, é muito ilógico pensar dessa maneira. É mais lógico acreditar que houve um dia que cobriu tudo. A Bíblia fala isso. Para você ter uma ideia, há aproximadamente 55 teorias para explicar a extinção dos dinossauros. Todas elas com suas falhas. A Bíblia só apresenta uma, o dilúvio. Então os dinossauros existiram. Nós temos fósseis deles, então não há como negar a existência desses animais.
A grande questão é que a ideia que as pessoas têm hoje dos dinossauros, infelizmente, é feita por causa do filme Jurassic Park. Eles têm uma ideia completamente de que nós não sabemos, nós só temos os ossos dos animais. Nós não sabemos se eles eram tão violentos como apresentam ali no filme. Provavelmente não eram, porque a grande maioria dos fósseis que encontramos de dinossauros mostram que a grande maioria dos dinossauros não comiam carne. Oh, interessante. Então, para que queriam ficar correndo atrás de seres humanos se eles não gostavam nem de carne? Então, não faz sentido. Um outro fator interessante que mostra para mim que houve um dilúvio é o fato, Bill, de que 99% dos fósseis que são encontrados hoje são de criaturas marinhas. Diga de novo, 99% dos fósseis que são encontrados são criaturas marinhas. Ou seja, houve um dia que os animais marinhos se espalharam por esse planeta, em todas as áreas. Então, até mesmo no pico do Everest são encontrados fósseis marinhos. Então, até lá. Há, obviamente, outras teorias que são levantadas por cientistas para tentar explicar isso, mas todas elas com suas falhas tremendas. Então, há geólogos criacionistas que escrevem seus livros e mostram que houve uma catástrofe. Então, há evidências claras que a própria formação do Grand Canyon, por exemplo, não seriam necessários milhares de anos, como se fala nos livros textos, mas poucos dias seriam suficientes para a formação daquilo se uma catástrofe ocorresse. Interessante. A explosão do vulcão Santa Helena na década de 80 nos Estados Unidos foi uma demonstração clara de que uma área inteira pode ser modificada completamente, instantaneamente. O vulcão explodiu, pronto, modificou tudo aquilo. É o que nós pregamos, é o que nós cremos. E, na verdade, é o que nós observamos. Mas, infelizmente, por estar contido na Bíblia, trata-se, então, de algo que não queremos, ou que as pessoas não querem crer. Eu te digo uma coisa. Se o relato bíblico do dilúvio, se nós não tivéssemos o relato bíblico do dilúvio, a ciência hoje acreditaria no dilúvio. As evidências estão lá. As evidências estão lá. Mas já está escrito na Bíblia, então vamos criar outra teoria. É interessante. Eu já ouvi cientistas falar que, ao se aprofundar nas camadas geológicas, os fósseis se tornam mais primitivos. Então, a ideia é dizendo, bem, com o tempo, então, houve aquela evolução, que as camadas mais recentes, os animais, as fósseis demonstram ser mais sofisticados. Existem, obviamente, se nós começássemos a discutir, haveriam argumentos de um lado, argumentos do outro, e argumentos iriam de um lado para o outro. Mas o que nós cremos é que essa distinção ocorre justamente no grau de complexidade dos animais, ou na habilidade que esses animais tinham, essas criaturas tinham, de sobreviver, de conseguir nadar por mais tempo para poder escapar o dilúvio, né? Então, nós temos, geralmente são animais como crustáceos que estão no fundo, lá, ou aqueles animais mais que têm o esqueleto externo. Então, são animais assim que consideramos primitivos. Mas se você olhar bem naqueles animais, em detalhes daqueles animais, eles não eram tão primitivos assim. Nós temos exemplos de animais que lá na primeira camada, tá certo? Que aparentemente não era para ser nada evoluído, de acordo com o termo que é utilizado, mas criaturas que tinham olhos, que tinham patas, que conseguiam rastejar ou conseguiam se alimentar, tinham boca, tinham tudo que seriam realmente complexos. Só que não podiam fugir do dilúvio. Que não deu para fugir do dilúvio e ninguém conseguiu escapar, né? A raça humana, que seria, digamos assim, a mais inteligente, conseguiu, sei lá, se agarrar em toras ou algumas coisas desse tipo para poder escapar dessa destruição. Então, há evidências e há explicações para esse fenômeno, tá certo? De que nós temos de animais menos complexos, digamos assim, para os mais complexos, ou o que mais conhecemos hoje. Então, isso cai dentro da explicação bíblica do dilúvio, não é contradição. Não, a própria existência de tais fósseis é uma explicação de que houve um dilúvio. Lógico. Que cobriu tudo de uma vez só. Caso contrário, nós não teríamos esses fósseis, não teríamos nada para contar a história. Jesus diz algo interessante na Bíblia. Ele diz, se vocês não falarem sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho, e ele conta algo interessante. Ele diz, as próprias pedras falarão. Interessante. Então, na minha opinião, as próprias pedras falarão são as evidências geológicas que nós temos aí, de que, olha, essas pedras vão falar, que houve um dilúvio, de que essa história é verdadeira, e que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem milhões de espécies de animais. Como é que eles couberam todo na arca? Eles não poderiam caber na arca, de maneira nenhuma. Primeiro de tudo porque a arca não foi projetada
para que todos os animais coubessem ali. Isso é um dos grandes erros pregados por pessoas que não concordam com a Bíblia, é de dizer como é que poderiam colocar todos os animais dentro da arca. É impossível, mas se lermos o relato bíblico em Gênesis, ele fala claramente. A arca foi projetada para os animais vertebrados terrestres, que respiravam pelas narinas. Então, Noé, ele tinha a função de recolher esses animais. E algumas pessoas até dizem, como é que Noé conseguiu ir para regiões tão distantes para trazer esses animais? Ele não foi. A Bíblia fala que os animais vieram à arca. Então, o próprio conceito de migração que os animais têm até hoje foi colocado ali na Bíblia. Está descrito ali. Tá certo? Eu acho que é o primeiro texto. O primeiro texto de biologia que fala de migração é a Bíblia. E nós temos migrações hoje de pássaros que saem da África e vão até as Américas e coisas desse tipo. Então, nós temos esse fato. Há cálculos feitos, há livros escritos mostrando a possibilidade de se fabricar uma arca que fossem necessários colocar animais lá dentro para repovoar a terra e termos as espécies que nós temos hoje. Nós temos que entender que a definição de espécie ou família, de acordo com a Bíblia, é um pouco diferente da que nós temos hoje. Então, se nós analisarmos bem, nós temos em torno de 350 famílias de animais dos quais Noé precisaria trazer para dentro da arca, para depois esses animais continuarem povoando a terra. E dessas 350 famílias, então temos ali os pares, nós temos a distinção entre animais puros e animais impuros, deveríamos trazer mais daqueles ou destes. E cálculos foram feitos e viram que em torno de 1000 animais seriam necessários. E a grande maioria desses animais era do tamanho de um gato, ou menor. Aí você pode dizer, nossa, mas botam 2 elefantes dentro de uma arca, já ocuparia muito espaço. Nós temos que entender o seguinte, Noé era um homem muito inteligente e foi instruído por Deus. Lógico. Ele levaria um elefante bebê. E, além disso, nós temos o fato de que todas as espécies, todas as raças de cachorro, por exemplo, de cão que nós temos hoje, nós sabemos isso claramente, elas descendem de um único par que houve no início. E esse par começa, a partir daí vieram as diferenciações, as adaptações. E isso não é teoria da evolução, tá certo? Porque o que eu estou dizendo, para que alguma modificação ocorra, por exemplo, no formato, na cor da pele ou algo desse tipo, ele tem que estar contido no seu código genético. Então, a informação tem que estar lá. E seleção natural, mutações, essas coisas, eles não geram informações novas e que são úteis para aquela raça, né? para aquele tipo de animal. Há vários exemplos na natureza de locais que não tinham um determinado tipo de animal, depois que um casal foi colocado ali, repentinamente povoaram tudo. Um exemplo disso, quando os ingleses chegaram na Austrália, a Austrália não tinha aquele coelho, e os ingleses trouxeram o coelho. Trouxeram alguns exemplares. Hoje em dia, coelho está em toda a região da Austrália, até mesmo nos desertos. Interessante. Porque eles se espalharam, se multiplicaram e se espalharam. E o mesmo ocorre com vários outros exemplos. Nós não temos muito tempo, mas tem sido muito interessante. Na sua opinião, quais seriam os argumentos mais fortes contra a evolução? Eu faria uma pergunta para alguém que crê na evolução. Minha pergunta seria, qual é o benefício, ou qual foi o benefício que a teoria da evolução trouxe para a medicina? Não há nenhum. Não, nenhuma. Outros argumentos, existem vários outros argumentos contra a teoria da evolução. Como, por exemplo, as leis da termodinâmica, elas vão realmente contra a teoria da evolução. Seleção natural e mutações, que são os 2 principais mecanismos pregados pela teoria da evolução, o que nós observamos em laboratório? Seleção natural não gera novas espécies, não gera nova informação, porque ela trabalha com o que já existe, com o que está já no código genético. Então, geralmente, nós estamos reduzindo informações para que possamos nos adaptar a uma determinada região. E as mutações, todos os testes que são feitos em laboratório mostram que as mutações são maléficas. É negativo, não é? São negativos, são deletérios. Tá entendendo? Eles provocam, por exemplo, com a mosca da fruta, que eles chamam. A mosca da fruta é testada constantemente nos laboratórios. E ali o que nós temos? Temos que sofrem mutações, várias gerações são feitas. Depois de vários e vários anos,
utilizando mosca da fruta, fazendo modificações na mosca da fruta. A mosca da fruta continua sendo mosca da fruta. Nenhuma mosca da fruta se transformou num rato. E, além disso, as moscas que sofreram mutações perderam as antenas, outras nasceram sem olhos, perderam as asas. Nenhuma delas nasceu ou ficou mais bonita ou mais forte a partir dessas mutações. Então, esses dois atributos que são dados, ou essas duas características são dadas à teoria da evolução, lutam e vão contra a própria teoria da evolução, infelizmente, para eles. O tempo acabou. 15 segundos, não é justo, mas 15 segundos é a resposta. Pode ser um cristão autêntico e acreditar na evolução? Eu diria que não, porque a Bíblia diz claramente que Deus é o Criador de todas as coisas. E se você quer ir para os céus e não quer admitir que Ele é Criador, eu acredito que você não está sendo autêntico. Você não está crendo naquilo que a Bíblia diz que é a palavra dele. Muito obrigado pela sua presença. Nada. Vamos orar. Nosso querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, a Bíblia, todas as informações importantes lá colocadas. Mas em especial nós te agradecemos, querido Deus, por Jesus e aquilo que Ele fez por cada um de nós. Nós te pedimos por cada telespectador hoje, que cada um deles possa se aproximar mais de Ti, andar mais perto de Ti e receber a alegria e o amor e a vida eterna um dia quando Cristo voltar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou do programa de hoje, eu tenho certeza que a resposta é sim. Então você pode receber uma cópia do programa em DVD gratuitamente, uma oferta do Está Escrito. Aqui está a informação necessária para pedir agora. Para você solicitar a sua oferta de hoje, basta chamar o nosso número de telefone 416-259-8608. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Nós agradecemos a sua presença conosco e agradecemos também muito a presença do Dr. Montenegro. Eu espero que não seja a última vez que nós estivermos juntos, vamos estar juntos aqui. Também. Será que o doutor tem algum verso, algo que gostaria de ler ou dizer para encerrar? Eu gosto muito de um texto da Bíblia, dos Salmos, Salmo 139, que mostra que nós devemos ser humildes em reconhecer a nossa pequenez diante da grandiosidade do universo e desse Deus poderoso. O Salmo 139, versículo 6 e o versículo 14 diz: Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Muito obrigado. Até a próxima semana. Lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.